Bem-vindo ao Genoma Cast, o seu podcast educacional. Sob a direção do Genoma Sistema de Ensino, nosso objetivo é explorar temas cruciais que moldam o aprendizado e o desenvolvimento. De desafios contemporâneos em sala de aula a inovações pedagógicas, cada episódio oferecerá insights profundos, entrevistas com especialistas e reflexões práticas para os pais, educadores e interessados no futuro da educação. Junte-se a nós para um bate-papo objetivo e dinâmico. Salve, salve, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Genoma Cast especial Enem. E essa semana é semana de prova de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. E para conversar aqui eu trouxe alguém que, além de falar sobre história, também levará leveza para vocês, porque ele é a poesia encarnada. Seja bem-vindo, Bruno Dalmas. Fala aí, grande Davi, irmãozão, parceiro aí de muitos anos de Genoma. Estamos aí para falar um pouquinho sobre história, sobre Enem e o papo que vier na mesa, tamo junto. Então, beleza. A gente vai falar também de comida, viagens. Bora. Porque o Brunão gosta de viajar, galera. Então, Brunão, vamos começar aqui nosso papo. Vamos falar um pouquinho sobre experiências que a gente gosta e não gosta, né? O Breno Meira, quando ele esteve aqui falando sobre técnicas de estudo, ele falou assim, galera, estudar é também fazer o que a gente não quer. Não é porque eu gosto de biologia que eu vou estudar só biologia, né? E o Bruno Dalmas, vamos pensar aqui, na história. O que é que, quando chega na época de dar aula, o Bruno fica com o rabinho balançando igual um cachorro caramelo? E o que é que ele fica ali mais assim, acanhadinho, pensando assim, poxa, esse conteúdo e tudo mais, como é que é, Bruno? Bom, Davi, quando me perguntam, por exemplo, qual história que eu gosto das duas, história geral, história do Brasil, o que passar para mim, a gente cai para dentro. Mas sim, tem alguns conteúdos que a gente gosta mais, gosta menos, gosta mais ou menos. Acerca daquilo que eu gosto de muita coisa, mas para citar um exemplo, e que muita gente não gosta, mas eu sou apaixonado, é Brasil Colônia, cara. Eu gosto de Brasil Colônia, né? Estranho, né? É muito estranho. Eu gosto muito de Brasil Colônia, gosto de falar desde o período pré-colonial, da economia açucareira, viajo e muito quando chega na mineração, né? No período minerador, sociedade mineradora, acho que a minha mineridade vem à tona. Já viajei muito pelas cidades históricas que compõem a Estrada Real. Então, eu gosto do Brasil Colônia, bastante. E é engraçado, o Bruno fala assim, eu gosto de Brasil Colônia bastante, gente, porque, deixa eu contar você, eu sou historiador também. Não é que Brasil Colônia não é legal, entendeu? É porque Brasil Colônia, quando você pega a narrativa, ela é extremamente estruturada, ela não é aquela coisa... Sei lá, vamos pegar um pouquinho mais pra frente, né? A gente vai pegar ali nas revoltas separatistas, existe até um tom poético no negócio. Agora, quando você vai dar aula de história colonial, é um troço marcado. Vamos falar de economia, vamos falar agora... Então, assim, por isso que quando ele falou assim, não é todo mundo que gosta, né, e tudo mais. E pra continuar sobre isso, uma curiosidade, por isso que ele até interrompeu, porque não quer falar do que não gosta não, entendeu, gente? O Bruno, uma vez, estávamos conversando e eu falei sobre filosofia, sociologia e perguntei para ele, Bruno, você não tem vontade de também dar aula sobre esses temas, não? Aí o Bruno virou para mim e falou o seguinte, Davi, a minha relação com a história é uma relação monogâmica, entendeu? Eu não vou desprender nem um pouco da minha energia para as outras ciências humanas. Não que ele não goste, mas que estou falando da relação profissional. E aí, por que ele não quer falar sobre o que ele não gosta? É por causa disso, é porque ele é um homem tão apaixonado que ele não quer enxergar nem mesmo, ou melhor, não quer expor nem mesmo as suas pequenas rusguinhas que tem na história. Mas você vai falar. Mas eu vou falar. E assim, eu continuo falando isso, tá? Eu tenho realmente uma relação monogâmica com a história. Para não falar que eu nunca lecionei sociologia, já lecionei uma única vez. Já lecionei artes bem no início da carreira, mas foi só um ano também. Atualidades, mas a minha praia é a história, minha relação, meu amorzinho é só a história. A gente é autorizado a lecionar outras coisas, né? A gente das ciências humanas, sociologia, filosofia, artes,
mas eu sou fechado mesmo com a história. Com relação ao que eu não gosto, eu gosto de Vamos corrigir, não é que tudo. você não goste, né? Tem menos apreço, né? Menos apreço, exato. Para citar um exemplo clássico, que eu acho que você também vai concordar comigo, as regências, né? O período regencial Eu e meio metade chatinho, dos historiadores. né? Regência trina provisória, regência trina permanente, aí vem regência una do Feijó, Araújo Lima, golpe da maioridade. É um tanto chatinho mesmo. E é engraçado, né, Bruno? São 9 anos e é muita coisa. São coisas demais. Regência, assim, é muito evento acontecendo. E aí, apesar de você falar assim, é uma coisa mais chatinha, são muitos eventos, esse tanto de coisa, o aluno tem que saber tudo isso pro Enem. Bom, aí já respondendo, né, à luz da prova do Enem, uma das primeiras coisas quando começa o ano letivo, primeiro bate-papo assim, com os alunos, tanto do pré-vestibular quanto do ensino médio, é exatamente a questão de que, olha, o Enem, ele não quer de você a notinha de rodapé do conteúdo, né? O decoreba. O Enem não está na linha factual, a história factual, né? O fato em si. O Enem é muito mais da linha interpretativa. Então, pode cair uma questão abordando o período regencial, uma alusão às regências? Pode, mas não vai cobrar de você a minúcia da regência 1 do Feijó, né? Ele pode te dar um texto base, mas que te leva a refletir sobre federalismo, que era uma questão que estava sendo discutida no período regencial, né? O grande conflito na arena política no período regencial foi esse, né? Alguns que defendiam um governo mais centralizado, portanto unitarista, outros um governo mais descentralizado, mais inclinado ao federalismo. Então, o conceito é interessante, né? E é um federalismo. Conceito, e é um debate que vai perpetuar por vários outros momentos históricos. Exatamente, né? Exatamente. Não sei se você vai recordar, no tempo da pandemia, teve uma crise nesse sentido, porque o governo Bolsonaro, né, ele quis assumir as medidas sanitárias no sentido nacional, mas o governo em São Paulo disse, não, aqui em São Paulo vai ter o seu lidar com as questões sanitárias. Isso está trazendo para o campo do debate uma questão de federalismo, né? O que compete ao governo federal e o que compete ao governo estadual. Uma coisa recente, né? Pandemia. Menos de 5 anos. Né? Exatamente. E, inclusive, você trouxe essa questão do federalismo, existem vários outros debates que são possíveis, né? E eu acho que é isso, né? A história, ela está na prova do Enem e de uma maneira até madura, né? Pensando na história, como você disse, saindo da nota do rodapé e trazendo para o estudante uma capacidade dele relacionar a história com a sua construção do conhecimento. Sim. Né? Vamos pensar assim. E com isso, inevitavelmente, quando a gente pega vários outros temas, pode parecer para o estudante que não está caindo em história, mas é história. Né? Ele só consegue fazer a leitura daquilo se ele tiver essa fundamentação histórica, né? Que não é tão fácil assim de se desenvolver. Por isso até que a gente precisa, vamos pensar assim, né? Uma caminhada em que ela seja uma caminhada longa, repetitiva, né? O estudante aprende no Fundamental 1, no Fundamental 2, aí no ensino médio, então chega na terceira série pré-vestibular, no nosso caso, se repete, porque também não são só sobre conceitos, né? Sobre eventos, são também sobre maturidades, a compreensão do tempo histórico, a compreensão do protagonismo humano. Então, assim, a história ela é muito bonita e existem razões para você ser um homem monogâmico, a história, né? E tudo mais. E continuando, Bruno, pensando prova do Enem agora. A prova do Enem ela é uma prova que são 45 questões de ciências humanas. É muito difícil a gente dizer assim, ó, isso aqui é história, isso aqui é geografia, isso é sociologia, isso aqui é filosofia. As questões, por vezes, elas vão dialogar com tudo. Mas a gente consegue ver ao longo da história, né, das provas, algum tipo de recorrência. A gente vai usar de estatística e vai identificar ali coisas que são mais comuns. Então eu vou fazer perguntas, a gente vai chegar naquilo que seria os conteúdos, mas vamos devagar. Né? Então a primeira coisa, pensando naquela divisão clássica entre história geral e história do Brasil.
O Enem gosta mais de qual dessas duas divisões? Olha, das duas áreas? Né? Sim, se pegarmos todo o histórico do Enem, desde seu surgimento, o Enem gosta muito de história do Brasil. Gosta muito, mas não exclui história geral. Já teve edição do Enem que as questões de Brasil foram quase que zeradas. Já teve. Acho que 2 anos atrás. Que teve ali, eu contei apenas 8 questões de história, nem as 15, né? Aliás, menos que isso, não me lembro agora o número, mas menos que isso ainda, e esvaziada de questões de história do Brasil. Mas você vai pegar alguma outra edição que vai ter mais questões de história do Brasil do que questões de história geral. Talvez pelo fato de ser um exame nacional, né? Então, procura-se valorizar a história nacional, mas isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Perfeito. E dentro dessa ideia, agora, fugindo da compreensão de história do Brasil e história geral, né? Pegando agora também, a gente não consegue prever como será essa prova. Como você bem disse, há 2 anos atrás a prova de história veio de uma forma completamente inovadora. Eu lembro dessa prova, eu lembro que nós conversamos sobre ela na época. Eu lembro que no contexto, inclusive, houve até influencer indo na internet dizendo que estava acabando com a prova de história do Enem e tudo mais. Mas a gente pode ter análise estatística daquilo que, por vezes, é mais recorrente. Pensando, então, o que o estudante nessa semana final, né, se ele pudesse, assim, se eu pudesse dar uma dica para um estudante, falar assim, olha, dê uma olhadinha nesses temas. O que o Bruno falaria para um estudante? Quais são, vamos dizer assim, os temas ou alguns tópicos, ou algumas abordagens que ele precisaria ficar atento e seguir essa semana? Sim. Eu gosto de dar essa dica por período. Então, na reta final, assim, poxa, eu preciso dar uma recapitulada o quê? História antiga, Grécia Antiga. E vou explicar por quê. Porque tem a competência 5, que toda ela fala de cidadania e democracia. Perfeito. Né? Tem tantos outros conteúdos que dialogam com isso. Mas na história antiga, você não vai estudar agora Egito Antigo. Vai na Grécia Antiga. Né? O conceito de democracia ateniense, o conceito de cidade-estado, a ideia de civilização para os gregos. Né? Idade Média. Aí não tem como falar algo específico da Idade Média, mas alguma coisa no aspecto cultural, no aspecto social. No Enem do ano passado caiu sobre a valsa vienense, dançada lá no período medieval, já no medieval para o moderno, né? na transição, um aspecto cultural da Idade Média. Mas vira e mexe cai uma questão de Idade Média. Então tem que estudar... Teve aquela do calendário também. Exatamente. Então tem que estudar agora os detalhes do feudalismo? Não vai cair. Os tributos? Não vai cair corvéia, talha, banalidade, isso aí numa prova tradicional, tudo bem. Não é nem não. Mas é um aspecto cultural, né? de formação daquela sociedade. Teve uma questão também, se não me engano, sobre universidades na Idade Média. Teve. Ano passado. Então, é mais nesse sentido. Se você pega a Idade Moderna, a Revolução Industrial não pode faltar. Nunca. Até por causa da competência sobre trabalho. Exatamente. Então, a competência 4, a Revolução Industrial está toda lá. Além do que é um conteúdo multi e interdisciplinar. Pode ficar uma questão na leitura da sociologia, da história, da filosofia, da geografia, e cai muito. Né? E só contribuindo, Bruno, a gente sempre, quando fala da Revolução Industrial, da modernidade, e é um ponto mesmo, para ficar atento, porque esse é um diálogo entre a história e a filosofia, e cai mais na filosofia. É sobre aquela discussão sobre a construção do conhecimento. Né? Tanto é que quando você pega a prova de filosofia, tem muito sobre empirismo e racionalismo. Exatamente. Então, por quê? Porque o Bruno está falando aqui sobre o universo do trabalho, mas essa discussão sobre o homem se apropriando das coisas também vai para o universo da intelectualidade. Perfeito. Ano passado, caiu uma questão de iluminismo, aí alguém pode falar, poxa, então tem que agora entender as ideias básicas de cada pensador iluminista daquele. Não necessariamente, porque a questão nem foi sobre isso, foi sobre os salões e cafés literários, né?
os salões onde se reuniam filósofos, pensadores, né? E os cafés eram um espaço mais democrático, né? Os salões literários no Iluminismo era mais para a galera da alta sociedade, né? Os pensadores ali Da nobreza. mais altos, né? Os cafés não, mais populares, maior circulação de ideias. É Iluminismo. Não quer dizer que você tem que entender a notinha de rodapé do Iluminismo. Estava lá o texto base, se referindo ao Iluminismo, para você interpretar. A idade contemporânea é o mundaréu de coisas que pode cair, né? A própria Revolução Industrial, mas como também temas que vão de nazifascismo à Guerra Fria, entendeu? Então, assim, mais por esses recortes temáticos. Brasil, colônia sempre aparece alguma coisa, ou quase sempre alguma coisa ligada ali à temática indígena, à escravidão, mas nada te exigindo também o factual, né? Segundo reinado... Muito, inclusive, só foi em conexão com a sociologia agora, galera, muito sobre a questão da dominação sobre esses povos. Exatamente. Estratégias de dominação, geralmente por meio de estruturas culturais. Então, fazendo um bate-bola aqui com a sociologia. Ano passado caiu uma questão sobre o axexê, que é o rito de passagem, né? Rito de passagem fúnebre, que ainda tem, né, nas religiões de matriz africana, como no candomblé. E alguém pode questionar, mas isso é história? Claro que é. Porque aí você está se reportando aos movimentos de resistência dos africanos, né? As várias formas de resistência daquelas pessoas escravizadas. Uma delas é resistência cultural, sincretismo religioso, entre outras formas, né? Uma temática que se reporta Brasil Colônia, como também Brasil Império, né? E falar em Brasil Império, segundo reinado, costuma aparecer. As temáticas do século XX, Primeira República, era Vargas. Vez ou outra, pincela ali uma questão de ditadura, é basicamente isso aí. Mas aí, não tem como dizer que vai cair isso ou aquilo. Nem é muito loteria, né? Se pegarmos as temáticas do ano passado, a gente vai ver assim, poxa, mas como assim caiu uma questão sobre Círio de Nazaré, né? Verdade. Aquela também sobre as editoras, sobre o cordel. O cordel, sim, a questão estética, né? Estética, editorial. Aí, mas por que caiu isso? Porque tem a competência 1, criatura. A competência 1 do Enem, toda ela fala de memória, de patrimônio, de cultura. Então isso é previsto. Então seria interessante olhar um pouquinho sobre o conceito de patrimônio material, patrimônio imaterial, tombamento, registro. É nesse sentido. E aí, pegando o que o Bruno comentou, né? E por que é importante entender essa coisa da linguagem, né? A linguagem das ciências humanas. Porque se você for pegar os conceitos que o Bruno citou, como patrimônio, tombamento, você só vai entender o sentido disso se você conseguir ter total compreensão de que o ser humano, eu, o Bruno e vocês que estão escutando, nós somos agentes ativos do tempo que nós estamos presentes, né? Então, pensar a ideia de conservação em alguma medida, respeitar essa passagem, né? E porque você entende que essa passagem ela foi relevante para a construção do seu eu do hoje. Então, não é só sobre quando você está estudando, sei lá, vou pegar o Egito, você pense sobre a pirâmide. Não é só sobre isso. É sobre como que, naquele contexto, né, o desenvolvimento daquele tipo de ciência vai desenvolver aquele tipo de arquitetura. E a gente vai aprendendo várias coisas depois em cima daquilo, né? Exatamente. Porque vira até um conceito universal, né? Não é só um conceito preso ao Egito Antigo. Eu gosto muito das temáticas, sabe? Temáticas de trabalho, temáticas de agrupamentos sociais historicamente excluídos. Então o Enem ele prevê cair uma questão sobre indígena, sobre populações quilombolas, sobre o papel da mulher, né, sobre o trabalhador operário. Então as temáticas elas percorrem os conteúdos. A cidadania. Se você pegar uma questão de cidadania e democracia, ela pode cair em diversos conteúdos da história. Você pode cair uma questão desde Grécia Antiga, democracia ateniense, uma questão sobre Revolução Francesa, Declaração de Direitos, né, do Homem e do Cidadão, até uma questão sobre diretas já, né, já no momentos finais da ditadura no Brasil. Então todas elas percorrem o fio cidadania e democracia. Então o Enem vai muito nessa temática. Um aluno custa entender isso, né? Que ele ainda está um tanto preso àquela história tradicional,
factual, mas tem que se atentar a isso. Eu vou partir aqui de um achismo, porque eu não sei como é que é, mas eu imagino que a equipe que produz as questões para o Enem, né, e prepara a prova, eles primeiro vão nas competências e habilidades, para depois ir no conteúdo. Mas é isso mesmo. Exatamente. Falou, a gente tem que ter na prova uma questão sobre cidadania e democracia. Falou, tem um texto básico interessante de democracia ateniense. Então, encaixa ali a competência e as suas habilidades. Perfeito. Bruno, então agora para a gente fechar, antes de tudo, queria te agradecer pra caramba. Foi sensacional o nosso bate-papo, né? Aprendi bastante com você, como sempre aprendo, né? Mas queria agora pedir para que você desse seu recado final para os estudantes, seja no âmbito da história, no âmbito do dia a dia, do que seu coração mandar. Muito bem. A primeira coisa é controlar a ansiedade, né, Davi? A gente sabe que os nossos alunos nesse momento, os alunos do Brasil inteiro, né, ficam extremamente ansiosos, entender que isso é parte natural do processo da vida, né? Com relação à prova, a gente sabe que o Enem também é uma prova contra o tempo, né? A prova é muito extensa, mas tem que ler com calma, né? O texto base, o comando. Por quê? Porque a resposta está lá. Tá lá. Na prova do Enem, a resposta está lá. Se você não acha exatamente a alternativa correta, você vai conseguir eliminar. Eu sempre falo em sala que tem sempre um distrator que é uma aberração. Sempre tem um distrator que não tem nada a ver. Né? Então, lê com calma o texto base, porque a resposta está lá. Lê, inclusive, até a referência bibliográfica. Às vezes você acha alguma coisa ali. Então, a gente sabe que não dá para ficar 10 minutos agarrado numa questão, a gente entende isso, mas exige uma leitura atenta do texto base, porque o Enem não vai na pegada decoreba, factual, ele vai na interpretativa. Na prova do ano passado eram diversas questões fáceis de serem interpretadas. Concordamos que existem questões que é uma interpretação mais difícil mesmo, texto base mais cascudo, mas a resposta está lá. Se ela não está lá, o caminho para a resposta está lá. Inclusive, nós que lidamos com isso recorrentemente, né? A gente, às vezes, os estudantes nos buscam e falam assim, Davi, eu errei essa daqui, Bruno, eu errei essa daqui, onde que eu errei? E aí, quando a gente vai lá, a gente vê o que o estudante marcou, a gente consegue até mesmo perceber que o caminho que ele optou não foi um caminho da interpretação do texto base, foi da busca somente do seu referencial histórico. Sim. Né? A gente ensina muito do factual em sala, sim, porque nossos alunos não fazem só o Enem, né? Fazem as faculdades particulares, os vestibulares ainda tradicionais, que ainda estão nessa pegada mais factual. Mas entre uma informação ou outra, a gente aponta o conceito. Sim. Né? É importante entender o conceito, não decorar o conteúdo nesse ponto. Então a gente ensina o factual porque tem muitos vestibulares que vão nessa linha ainda, mas sempre apontando que olha, o importante é o conceito, o importante é interpretar isso aqui que está mais na linha do Enem. Perfeito. Bruno, brigadaço pela participação. Hoje nós fechamos então nossa galerinha de Humanas e Linguagens. Queria desejar a todos vocês uma excelente prova esse domingo. Vá para a prova, como o Bruno disse, assim, tentando controlar ao máximo a ansiedade de vocês, porque o que vocês construíram até o momento de caminhada não pode de jeito nenhum ser prejudicada, né, por fatores que você pode controlar, né? A ansiedade, eu sei que, eu não estou falando que é fácil não, galera. Estou falando que é algo que a gente pode controlar, a gente pode criar estratégias para ter controle sobre isso. Então, às vezes tá cansado demais, tenta criar estratégias ali de desfocar desse tema, né? Vai assistir uma série, vai ver um filme, vai tomar um sorvete com um colega, vai ler alguma coisa fora do campo da ciência, né? da prova. Então, assim, a gente precisa tentar não pirar para a gente fazer uma boa prova. Então, eu queria agradecer muito o Bruno aqui, queria agradecer muito vocês, desejar a vocês uma excelente prova e até mais. Valeu. Valeu.